Olá, amigas e amigos, sejam todos muito bem-vindos. Vocês que estudam informativos, estudam a jurisprudência. Meu nome é Renato Grilo. Eu estou aqui hoje para comentar o informativo de número 859 da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que foi o último informativo do mês de agosto, tá? Do mês de agosto. Eu vou dividir a vídeo, a explicação dele em três partes, como eu tenho feito aqui nos informativos do STJ, porque eu penso que essa é a melhor metodologia. Nós fazemos um primeiro vídeo com os julgamentos que são dos colegiados maiores, Corte Especial, Seções e Direito e as turmas de Direito Público, ou seja, fazemos os julgamentos dos repetitivos, da Corte Especial e das seções, primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão, e nesse primeiro vídeo também os julgamentos da primeira e da segunda turma, que são as turmas de direito público. E em outro vídeo, nós fazemos os julgamentos da terceira e quarta turma de direito privado, quinta e sexta turma de direito público. Mas vamos começar aqui, tem informativos, tem repetitivos aqui muito importantes nesse informativo, e vamos a ele, ao primeiro deles aqui agora. Qual é o nosso repetitivo aqui? Nosso repetitivo é o tema 1306 da Corte Especial, que tem duas teses firmadas e eu vou ler agora. A primeira delas, vamos à primeira delas aqui. A técnica da fundamentação per relatione é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documente ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas. Item 2. O parágrafo 3º do artigo 1021 do CPC, a gente vai ler ele já já, tá? Mas o parágrafo 3º do artigo 1021 do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento do agravo interno, quando a parte deixar de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado. Pessoal, em primeiro lugar, o processo se desenvolve numa dialética. A dialeticidade é própria do processo. E aqui nós temos, neste julgamento, sendo citados algumas diretrizes principiológicas, especialmente firmadas no CPC de 2015, que estão aqui no artigo 9º, né? Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Então, um apego a essa dialeticidade. Há exceções, como, por exemplo, a antecipação de tutela urgente inaudita altera pars, né? Quando o juiz se convence no juízo sumário, ou seja, no juízo que não se verticaliza propriamente na análise profunda das questões, mas num juízo sumário, ele concede uma antecipação de tutela de urgência sem ouvir a outra parte. Isso é uma exceção, mas a regra está no caput aqui do artigo 9º. O juiz também não pode decidir, esse artigo 10 é um artigo muito comentado e muito importante da principiologia do CPC de 2015, que preza por essa dialeticidade, né? Que é o fato de o juiz não poder decidir em grau algum de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ofício, sem ouvir as partes. E o artigo 11, que trata da cláusula geral de fundamentação das decisões judiciais, que são livres, o Poder Judiciário tem liberdade para decidir, mas motivadamente dentro desse ambiente dialético, de dialeticidade. Né? Esses artigos aqui são mencionados como na fundamentação desse repetitivo e vale a pena ser mencionados. A tese 1, ela é uma tese, digamos assim, um pouco mais geral, dentro desse contexto de dialeticidade, no sentido de posicionar, inserir a possibilidade do juiz se valer de uma fundamentação per relatione, uma fundamentação que já foi utilizada em decisão anterior, que está em algum documento dos autos ou em um parecer do Ministério Público, quando o Ministério Público funciona, por exemplo, como custos legis, ou em algum documento juntado pelas partes, quando esse documento é de fundamental relevância para a compreensão do julgador. Né? Então, seja quando o juiz insere dentro desse contexto de fundamentação, dentro de um palco de dialeticidade, uma decisão, uma remissão a uma decisão anterior,
né, a um argumento que não é dele, não é propriamente dele, quando ele faz o uso de uma argumentação que foi lançada preteritamente em outra decisão judicial, ou produzido em um documento produzido pelas partes, ou num parecer produzido não propriamente por uma parte, mas por um fiscal da lei, quando o Ministério Público assim funciona. Então, aqui é o posicionamento do princípio da possibilidade de uma fundamentação per relatione num palco dialético. O juiz pode usar essa fundamentação per relatione. Não há problema que ele o faça. Existem duas perspectivas para esse tipo de inserção da fundamentação per relatione num palco dialético, que é a fundamentação per relatione exclusiva ou pura e a fundamentação per relatione integrativa ou moderada. Veja o que o Superior Tribunal de Justiça nos diz, né? A utilização da fundamentação per relatione exclusiva ou pura, ou seja, aquela consubstanciada na mera remissão ou transcrição integral dos fundamentos de outra peça processual, sem análise específica dos argumentos trazidos pela parte, implica em violação ao direito fundamental contraditório e vai de encontro às disposições do parágrafo 1º do artigo 489 do CPC, que diz o seguinte: 489 do CPC trata da fundamentação das decisões judiciais e dos elementos da sentença. Veja só, são elementos essenciais da sentença: o relatório, os fundamentos, né, e o dispositivo. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, ou seja ela unipessoal, coletiva, né, que está sintetizada ou resumida num acórdão, né, ou uma decisão interlocutória, se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, né? Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, indicar motivos que se prestariam a justificar qualquer decisão judicial, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção, né, ou superação, overruling, do entendimento. Então, esse coração aqui do que se considera fundamentação é extremamente relevante para este palco dialético. E a fundamentação per relatione exclusiva ou pura, ela não atende a essas diretrizes do parágrafo 1º, né? Porque o parágrafo 1º, pessoal, aqui, por exemplo, no inciso 1, é justamente o narra mihi facto dabutibius, o juiz, ele aplica normas aos fatos. E aqui, se limitar à indicação à reprodução ao parágrafo de ato normativo sem explicar sua correlação com a causa ou a questão decidida. Essa subsunção normativa dos fatos à norma não foi bem feita. Ela precisa ser bem feita. O juiz precisa explicar por que aquela norma incide ao caso concreto. Mutatis mutandi é a mesma razão do inciso 5. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Ou seja, sem analisar intrinsecamente os fundamentos que ensejaram a edição da súmula ou do julgamento, e sem analisar o substrato fático sobre o qual irá incidir aquele julgamento. Então, esse inciso 5, ele tem mutatis mutandi, a mesma ratio do inciso 1. Empregar conceitos jurídicos indeterminados. Pessoal, o que é um conceito jurídico indeterminado? Um conceito jurídico indeterminado é um conceito jurídico que só é determinável num caso concreto. Eu vou dar um exemplo. Calamidade pública. Calamidade pública é um conceito jurídico indeterminado e eu só vou saber se ele está presente ou não quando eu narrar os fatos. Ah, choveu tantos milímetros, o que já era esperado para a época do mês. Não há desabrigados, não há mortos. É uma situação de calamidade pública? Obviamente que não. A gente está numa zona de certeza negativa do conceito jurídico indeterminado. Os conceitos jurídicos indeterminados têm 3 zonas. Zona de certeza negativa, zona gris ou zona cinzenta e zona de certeza positiva. Ah, não, choveu
10 vezes mais do esperado para a época, há mortos, há feridos, há desabrigados, desalojados, há casas que foram derrubadas, prédios que caíram, calamidade pública, zona de certeza positiva do Conselho Jurídico Determinado. Claro que há uma zona gris, uma situação limítrofe, em que é admissível dizer que se está presente ou não, desde que fundamentadamente. Mas o Conselho Jurídico Determinado ele não é nada sem a sua aplicabilidade, sem a sua análise fática. Então, essa é a razão do inciso 2. Invocar os motivos que se prestam. Aqui, com todo respeito, aqui é o copia e cola. Né? É o copia e cola, é a criação de uma fundamentação padrão, ou de inteligência artificial, digamos assim, para chapar em qualquer caso concreto. Não enfrentar todos os argumentos. Aí, esse inciso 4 exige uma análise melhor. Mas vamos lá. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes, e aqui eu chamo a atenção para o capazes, de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Não é que, e isso é muito importante para a compreensão da nossa tese aqui, para o tema 1306, não é que o julgador tem que analisar todos os fundamentos que a parte alegou. Não. Ele tem que analisar os fundamentos que são capazes de infirmar a sua decisão. Se a parte lançou lá vários fundamentos soltos, ele não tem a obrigação de analisar fundamentos desconexos ou incapazes de atingir, de enfrentar a decisão recorrida. Tem esses capazes aqui, essa aptidão do fundamento. Porque senão o processo não tem fim. Né? Existe um equilíbrio aqui, dentro dessa dialeticidade. Ela é uma dialeticidade que caminha para um fim. A dialeticidade não é um fim em si mesmo. A dialeticidade do processo não é um fim em si mesmo. O juiz não está ali para ficar dialogando com a parte. Ele está ali para encerrar aquela lide. Claro que ele tem que encerrar de modo dialético, mas ele não está ali para dialogar. A verdade é essa. Ele dialoga para decidir. Ele não decide para dialogar, não. O inciso 5 eu já falei. E deixar de seguir, aqui é o famoso distingue. Aqui é a oxigenação de um sistema de precedentes. A possibilidade do juiz distinguir casos em relação àqueles que fundamentaram um precedente e a possibilidade do juiz até propor uma superação pela mudança no estado de fato, pela mudança no estado jurídico da questão. O juiz pode chegar ao ponto de pedir uma superação. E ele pode chegar ao ponto de pedir uma superação e de fazer uma distinção, mas esse tipo de procedimento de oxigenação de precedente, que é fundamental para um sistema de precedente, exige uma carga e um esforço argumentativo hercúleo do juiz. É preciso mais tinta na caneta para poder fazer esse tipo de procedimento. Então, aqui uma síntese, pessoal, para vocês, muito rápida e muito simples, aqui do artigo 489 do CPC, que é importante para a gente contextualizar esse julgamento, tá? Mas voltamos aqui. A técnica de fundamentação per relacionem exclusiva, ela não é permitida, né? Que eu já li aqui, que está na sua tela aí, grifado de azulzinho. Agora vamos para a fundamentação per relacionem integrativa ou moderada, que eu vou grifar de roxo. Por outro lado, é válida a fundamentação por referência integrativa ou moderada, na qual a transcrição de decisão ou parecer anterior é acompanhada de análise própria do julgador, que dialoga com os argumentos levantados pela parte em sua impugnação. Então, o julgador pode simplesmente, como foi dito na sentença de primeiro grau, analisando as razões lançadas pelo recorrente no seu recurso de apelação, notadamente quanto aos pontos tais, conclui-se, né, dependendo da forma como o julgador tem o estilo de se dirigir na primeira pessoa de modo impessoal, que eles não são aptos para infirmar a decisão agravada, por isso. E tal. Então, não há problema nenhum, na verdade, pessoal, a verdade que seja dita, referenciar documentos, decisões, na verdade, é uma técnica que pode ser capaz, se bem feita, de deixar o diálogo ainda melhor. Concordam? Quando ele é bem feito, a gente tem ainda, de modo mais aprimorado, ali os argumentos que serviram para a compreensão daquele julgador, desde que ele dialogue essa transcrição com os fundamentos lançados no recurso que
foi lançado nos autos também, que também está nos autos, que precisa ser analisado. E é por isso que essa primeira tese, eu chamo ela de mais geral, ela diz que a técnica da fundamentação per ratione é permitida, desde que o julgador, ao reproduzir trechos da decisão anterior, documente o parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas. Primeiro porque ele só precisa analisar pelo 489, parágrafo 1º, inciso 4, né? Aquelas alegações que são efetivamente capazes de infirmar, né? Segundo porque ele não há prejuízo, pelo contrário, há, na verdade, uma forma de deixar mais clara a decisão judicial, porque se ele tiver que reescrever o que já foi dito antes, às vezes não fica legal, às vezes não fica legal, né? A reescrita, ele pode transcrever o modo como foi dito antes e referenciando-se aos argumentos que são capazes de infirmar o que foi dito, ele diz que não se convenceu por isso, e lança na dialética do processo os motivos fundamentados, ou fundamenta o seu livre convencimento. E se falar em lei, faz a subsunção de maneira correta, se falar em precedentes, aqui tudo em torno do 489. Não há problema nenhum fazer uso da fundamentação per relatione, e eu, encerrando já aqui a explicação desse item 1, reafirmo que, na verdade, isso pode ser algo até bom, pode ser algo até positivo, né? Agora, o item 2. O item 2, ele é um item que está muito relacionado com a prática do processo, né? Vamos fazer uma explicação aqui desse item 2 um pouco mais específica. Deixa eu ir lá para o dispositivo, 1021. O que é que esse 1021 diz? O que é que esse 1021 diz, pessoal? Primeiro vamos identificar onde ele se encontra, né? Ele trata de um recurso chamado agravo interno, tá aqui na telinha, certo? O que é isso? Agravo interno. O agravo interno é o recurso que no processo penal ainda é chamado de agravo regimental, mas é um recurso que se coloca dentro ou internamente dos tribunais, certo? Os tribunais são juízos colegiados. Um desembargador não é propriamente um juiz, ou ele não faz às vezes de um juiz. Um desembargador, um ministro, ele é um integrante de um órgão julgador, porque o órgão é colegiado, as decisões são colegiadas. O juiz unipessoal, que integra um juízo, que pode ter um juiz titular, um substituto, mas o juiz unipessoal, ele pega a sentença e coloca a sua assinatura ali, a sentença é dele. O desembargador, integrante de um órgão colegiado, ele pode até lavrar o acórdão como relator, mas ele faz e age em nome do órgão colegiado, na condição de integrante do órgão colegiado. A decisão, em sentido amplo, é a do órgão colegiado. Não existem propriamente decisões unipessoais, embora a gente veja aos montes, mas a decisão monocrática, ela é uma exceção dentro do tribunal. A decisão monocrática, ela se dá de modo excepcional como uma espécie de delegação ou autorização, né, do órgão colegiado. E quando é que há essa autorização? Casos de não conhecimento, em casos de aplicação de jurisprudência pacífica. Então, se a jurisprudência já é pacífica no órgão colegiado, o relator está autorizado, seja ele desembargador ou ministro, a monocraticamente reproduzir num outro processo, o mesmo entendimento já afirmado pelo órgão colegiado, agindo por autorização e em nome do colegiado. Então, quando um desembargador ou quando um ministro decide monocraticamente, certos casos de antecipação de tutela, claro. E mesmo assim, ele, por dever de ofício, deve ou deveria submeter essa antecipação de tutela ao referendo do colegiado, ok? Mas, quando ele decide, quando o ministro ou o desembargador decide, ele está agindo por autorização do colegiado ou em nome do colegiado, certo? Como se o colegiado, para agilizar e para o bem dos trabalhos,
autorizasse os seus integrantes a decidirem monocraticamente em determinadas circunstâncias e em determinados casos. Mas é dado à parte sempre acionar o colegiado em nome de quem foi proferida a decisão monocrática. E a forma de acionar o colegiado em nome de quem foi proferida a decisão monocrática ou a técnica, né? É o agravo interno, que aciona, né? Aciona o órgão em nome de quem? Colegiado. O órgão em nome de quem agiu o relator, né? O ministro ou desembargador. O que acontece é que há uma tendência, como esta decisão aqui geralmente reproduz o entendimento do colegiado, há uma tendência que o relator leve ao colegiado, no julgamento colegiado para o agravo interno, as mesmas razões que já foram lançadas na decisão monocrática. É comum, não é incomum, a gente vê, embora isso tenha mudado um pouco com o processo civil de 2015, mas a gente vê, é comum a gente ver relatores que transcrevem a decisão monocrática no voto que ele apresenta no colegiado para o julgamento do agravo interno e simplesmente dizem que, olha, analisando as razões do agravo interno, não se vê motivo para mudar a decisão que se mantém pelos seus próprios termos. Aí, pá, transcreve ela, é o voto, acabou. O que é que o CPC diz sobre isso? Vamos ler aqui. Ixi, vamos lá. 1021. Contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Ok. Na petição de agravo interno, o requerente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. Então, o agravo interno, ele adere e ele precisa se referir, ele precisa fazer uma referência e dialogar com a decisão que ele quer reformar. Isso é óbvio, né? Senão ele não será conhecido e tem uma súmula do STJ que é aplicável a essa hipótese, que é a súmula 182. Mas vamos lá. O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 dias. Aí, olha só. Parágrafo 3º. É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. Interpretando isso aqui, o STJ disse o seguinte. Ou seja, isso aqui está dizendo, olha, sim, né? O relator, pela via do agravo, acionado o colegiado, repetir no colegiado as mesmas razões da monocrática, não adiantou de nada. Mas o que é que o STJ disse? O parágrafo 3º, que está aqui do lado, do artigo 1021 do CPC, não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa do provimento do agravo interno, quando a parte deixar de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado. Veja só. Situação número 1. A parte não apresentou, não impugnou os fundamentos da decisão monocrática. Situação número 1. Súmula 182 do STJ, que diz o seguinte: é inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Certo? É inviável o agravo. Então, se o agravo é inespecífico, súmula 182, ele não será conhecido. Ele não será conhecido. Não é nem que ele será provido ou não provido. Ele não será conhecido. Ok? Agora, poxa, fechei o Código de Processo Civil, olha. Agora, se a parte, numa situação 2 agora, se a parte efetivamente cumpre aqui com o parágrafo, né, primeiro, e efetivamente faz a impugnação dos fundamentos da decisão agravada, mas não traz nenhum argumento novo, simplesmente reproduz o que já disse no recurso especial ou no recurso de apelação, o julgador pode conhecer do agravo
não é caso de súmula 182, porque ela efetivamente faz a impugnação, mas não trouxe nenhum argumento novo. Aí ele está autorizado pelo tema, né, 1021 a reproduzir a decisão, os fundamentos da decisão monocrática. Agora, terceira e última situação. Se o agravante no agravo interno foge da súmula 182, ou seja, o agravo é conhecido. O agravo é conhecido porque ele cumpriu com o parágrafo primeiro, ele efetivamente fundamentou, impugnou, dialogou com todos os capítulos da decisão monocrática, com todos os fundamentos dos capítulos que ele recorreu, dos quais ele recorreu da decisão monocrática. E se ele traz fundamentos novos em relação aos que já foram lançados sobre aqueles capítulos, ele também não pode inovar recursalmente. Ele precisa trazer fundamentos novos. E se esses fundamentos são aptos, né, nos termos do inciso 4 do 489, parágrafo 1º, a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, e aí não. Aí o julgador, quando fizer este percurso, ele precisa trazer uma fundamentação nova. Ele só pode reproduzir a fundamentação quando a parte deixa de apresentar argumento novo. Se a parte deixar de apresentar argumento novo, ele pode simplesmente reproduzir a decisão anterior, né? Então, meus amigos, essas são as duas teses firmadas para esse tema. Esse é um tema importantíssimo. Esse é um tema que tem exatamente essa primeira tese de um modo mais geral, na inserção dessa fundamentação per relatione dentro da dialeticidade processual. E tem uma tese mais específica no item 2, da questão do agravo interno, que é interposto internamente, nos tribunais, do modo como eu coloquei aqui, né? Essa tese número 2, ela é um pouco mais específica, né? Ela é um pouco mais específica, ela vai ali no artigo 1021 do CPC, que é específico para o agravo interno. Até o número 1 aqui aplica-se a qualquer decisão. Aplica-se a qualquer decisão judicial, como ele mesmo diz, né? Acórdão, sentença, decisão interlocutória, né? Então, é isso. Vamos encerrando aqui, né, esse tema, né? O próximo julgamento, né, passando aqui para o nosso próximo julgamento, diz respeito ao tema repetitivo 1278. Esse repetitivo, que comentaremos agora, tem a seguinte descrição, o seguinte destaque. Disse o STJ: em decorrência dos objetivos da execução penal, a leitura pode resultar na remissão de pena, com fundamento no 126 da Lei de Execução Penal, desde que observados os requisitos previstos para sua validação, não podendo ser acolhido o atestado realizado, desde para sua validação, não podendo ser acolhido o atestado realizado por profissional contratado pelo apenado. O que é que diz esse artigo de lei, pessoal? A remissão 126 da remissão, né? Tá na seção 4 aqui da remissão. Vocês estão vendo aqui. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, vírgula, por trabalho ou por estudo, parte do tempo da execução da pena. O Superior Tribunal de Justiça, como eu costumo dizer aqui no nosso canal, ele faz a interpretação da legislação federal. Interpretar e definir o sentido e o alcance de signos linguísticos. Aqui nós temos dois signos linguísticos: trabalho e estudo, que dão causa a uma norma, que movimentam uma disposição normativa, ou seja, que regulam o modo de ser de algo, normatividade, que é o quê? A remissão da pena. E aqui tem uma contagem, um dia de pena, você vai pagando, remindo a pena numa determinada frequência de estudo e de trabalho, né? Isso aqui, pelo princípio constitucional da ressocialização do preso, isso aqui é muito importante. E aqui nesse informativo nós temos um repetitivo e um julgamento não repetitivo, mas um julgamento importante, que interpreta os dois signos, né? Tanto o trabalho como o estudo. O repetitivo,
o repetitivo, né, que nós estamos comentando nessa ocasião, interpretou a questão da leitura, né? Então, lá na lei, no artigo 126, o que é que está escrito lá? Estudo, né? E o que é que está sendo interpretado pelo STJ? Qual é o fato? Leitura. Se a leitura está compreendida dentro desse signo linguístico aqui, desse signo normativo, interpretação de estudo, né? E aí o que é que disse o STJ? Embora ao utilizar a expressão estudo, o artigo 126 da Lei de Execução Penal não tenha especificado as modalidades em que tal atividade é possível, a interpretação da norma deve contemplar a leitura como fato ensejador da remissão, o que atende à finalidade de ressocialização dos apenados. Ler é o principal método para estudar e aprender. E aprender é essencial para a reforma do ser humano. Seria, em verdade, um contrassenso que a leitura devidamente validada não pudesse ser considerada uma forma de estudo, né? Então, por fim, nos termos da regulamentação atual do CNJ, né, que é essa resolução 44 de 2013, né? O controle qualitativo da leitura deve ser realizado por uma comissão de validação institucional pelo juiz da execução para a garantia da imparcialidade da avaliação, não sendo válida para fins de remissão a leitura atestada por profissional contratado pelo apenado. Então, a leitura pode remir a pena na condição de estudo. Foi uma interpretação finalística, né? Teleológica, que considerou compreendida na leitura, compreendida no estudo a leitura. Afastou uma interpretação mais restritiva, que talvez sugerisse que estudo seria tão somente o estudo formal, ou seja, o apenado que faz um curso superior, que faz uma pós-graduação, ou que fica realmente submetido a a um curso, né? A uma grade curricular, uma cadeira, uma disciplina, etc. Aqui a disciplina vem por esta comissão aqui, que vem prevista numa regulamentação que já tem mais de década do CNJ, que seria a comissão de validação, né? Essa comissão de validação que é conduzida pelo juiz da execução. Não pode o estudo ser desassistido deste tipo de fiscalização pelo juízo da execução penal. Ou seja, não pode que a remissão pela leitura seja atestada por um profissional, um professor de português, um mentor, quem quer que seja, contratado pelo próprio apenado. É preciso que isso seja conduzido pelo próprio juízo da execução penal. Então, foi considerado, dentro do contexto de estudo, a leitura, né? E aí firmada a seguinte tese. Em decorrência dos objetivos da execução penal, a leitura pode resultar na remissão da pena, com fundamento no 126 da Lei de Execução Penal, desde que observar os requisitos previstos para sua validação, a normativo do Conselho Nacional de Justiça que orienta os juízos de execução penal, não podendo ser acolhido o atestado realizado por profissional contratado pelo apenado. Um professor de português que diga, olha, ele fez aqui a leitura de tantos livros, isso precisa ser controlado pelo juiz da execução penal, né? Ótimo. E qual é o outro precedente nesse mesmo sentido? Esse não é um repetitivo, mas é um julgamento da terceira sessão que trata sobre o mesmo tema. Vamos a ele aqui. Esse julgamento aqui fez a interpretação exatamente do outro signo aqui, né, que a gente estava lendo. Trabalho. E aqui é uma questão muito interessante, pessoal, muito interessante mesmo, né? Que aqui, enquanto lá, aqui se interpretou da lei, né, o estudo em relação à leitura, aqui se interpretou em relação ao trabalho, que está na lei, né? É o signo linguístico que está lá na lei, e a amamentação, os cuidados com o infante, né, com a criança, né? E aí o STJ decidiu, repito, isso aqui não é um repetitivo, tá? Estou comentando porque além de ter sido noticiado no mesmo informativo, é um julgamento super importante, porque é da terceira sessão, mas não é um repetitivo, foi
foi julgado em habeas corpus, disse o seguinte ao STJ: a amamentação e os cuidados maternos são reconhecidos como formas de trabalho para a remissão da pena, considerando sua importância para o desenvolvimento da criança. Também um julgamento excepcional, né? No sentido de que a amamentação e os cuidados maternos são formas de trabalho que exigem esforço contínuo e são indispensáveis ao desenvolvimento saudável da criança, devendo ser reconhecidos para fins de remissão da pena. Bacana, né? Esse julgamento. Vamos agora para o próximo julgamento, né? Agora estamos aqui no julgamento dos feitos de direito público, tá? Das turmas de direito público, primeira e segunda turmas. Comentamos os repetitivos, comentamos os julgamentos das sessões, que no caso desse informativo teve apenas um julgamento da terceira sessão, agora nós estamos em direção aos julgamentos das turmas. Esse aqui é um julgamento bastante importante para quem faz concurso, para a Defensoria Pública, para o Ministério Público, de direito administrativo, tá? Direito processual e direito administrativo. A Defensoria Pública não possui legitimidade para propor ação de improbidade administrativa. Pessoal, muito importante esse julgamento, tá? Esse julgamento foi noticiado aqui, não é? Nesse informativo 859, né? A Defensoria Pública não possui legitimidade para propor ação de improbidade administrativa. Primeira turma do STJ, 19 de agosto de 2025. Meus amigos, vamos abrir aqui duas leis, né? Primeiro eu vou abrir a Lei de Ação Civil Pública, Lei 7.347 de 1985. Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e a direitos, valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico e da outras providências. Qual é o objeto, a tutela do direito material coletivo ou da coletividade que esta técnica processual, a ação como técnica processual, me remeto aqui à teoria de Luiz Guilherme Marinoni, e Daniel Mitidiero, Técnicas Processuais e Tutelas do Direito, um livro fantástico deles. Qual é a tutela do direito material aqui? Aqui a gente tem os objetos dessa ação. O que é que pode ser objeto dessa ação? Ou qual é a tutela do direito material aqui? A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Aí aqui, poderá ser ajuizada ação cautelar para o fim dessa lei, objetivando, inclusive, evitar dano ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, à ordem urbanística, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Tem legitimidade para propor ação, Ministério Público, está aqui, a Defensoria Pública, a União, os Estados, Distrito Federal, a autarquia, associações e etc. Ok? É importante você dizer que esta tutela do direito material coletivo não tem por finalidade, é importante você compreender, não há nenhuma finalidade aqui punitiva, sancionatória. A ação civil pública, ela serve para corrigir rumos coletivos, para aperfeiçoar ou corrigir ou remover danos coletivos, no sentido de impor sancionamentos, quando não for possível, né? A tutela de modo específico, mas principalmente remoção de ilícito. Mas remover um ilícito que fere algum direito da coletividade, um direito coletivo, não é sancionar. Sancionar é aqui, ó. Vamos aqui para a Lei de Improbidade Administrativa. Dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa. Veja que a tutela do direito material é sancionatória. É completamente diferente a epígrafe, a finalidade de uma lei em relação à outra. E aqui, nesta lei, nós temos como objetivo, nós temos, que eu digo, configurados os atos de improbidade administrativa, né? Aqui, das penas, ó.
independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns de responsabilidade civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade administrativa, que é sanções típicas de improbidade, sujeito às seguintes combinações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. E aqui lista as sanções pelos atos ímprobos. Então veja que o escopo aqui é sancionatório e não de remoção ou de correção de rumos indevidos de modo coletivo. E esta lei aqui de improbidade administrativa, na sua parte processual, atribui a legitimidade para a ação ao Ministério Público, né? Está aqui no artigo 17. A ação para aplicação das sanções de que trata esta lei será proposta pelo Ministério Público. O poder público pode intervir. Então, tem aqui uma possibilidade da Fazenda Pública intervir, né? Mas, enfim, eu não vou ler, tá? Mas por que eu estou fazendo essa diferenciação? Para você entender que, podendo, o legislador não deu à Defensoria Pública legitimidade para a tutela sancionatória para perseguir uma tutela de aplicação de sanção. De sanções que podem ser compreendidas dentro do direito administrativo, mas não houve legitimidade para a Defensoria Pública, assim como houve para a Lei de Ação Civil Pública. Então, diz o STJ que a lei de 2007 alterou o artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública para incluir a Defensoria Pública como legitimada ativa, lá na Lei de Ação Civil Pública. Mas, podendo, não alterou a legitimidade para a propositura da ação da Lei de Improbidade Administrativa, cujo objetivo específico é a condenação pela prática de atos ímprobos, né? As ações, aqui em amarelo, as ações de improbidade administrativa são revestidas de caráter punitivo sancionatório próprio, sem equivalente na ação civil pública geral. E, por isso, aquela é regida por regras especiais, inclusive no que concerne à legitimidade ativa. O STJ está dizendo que, como o escopo da lei é sancionatório, e quando se está no direito sancionatório, a interpretação que se tem que ter a respeito da legitimidade ativa para acionar o judiciário com a finalidade de aplicar sanções, penas, deve ser nos termos estritos do que quis o legislador. Então, em síntese, a Defensoria Pública não tem legitimidade para ação de improbidade administrativa e isso vai cair nos concursos de Ministério Público, vai cair nos concursos de Defensoria Pública e você precisa acertar, não é? Agora vamos prosseguir para os outros julgamentos, não é? Os outros julgamentos. Neste julgamento aqui, houve uma adequação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no tema repetitivo 816. Nesse caso concreto aqui, pessoal, é uma empresa que ela fabrica materiais metálicos para posterior inserção em veículos e máquinas agrícolas. Eu até abri os autos para ver. Imagine que uma fábrica de veículos agrícolas, uma fábrica de tratores, precise comprar um determinado tipo de... precise inserir no seu veículo, na industrialização do seu veículo, um determinado tipo de parafuso, um determinado tipo de arruela, um determinado tipo específico para aquela peça, de encaixe específico para aquela peça que ela fabrica. Ela faz o desenho industrial e encaminha para o contribuinte que estava aqui, diz, fabrica para mim, por favor, conforme esse desenho industrial, esta peça metálica aqui, para eu inserir no meu veículo, para eu inserir na minha máquina agrícola e fabricá-la. Então, em síntese, esse contribuinte aqui que estava nos autos fabrica peças por encomenda para industrialização. O Superior Tribunal de Justiça entendia na diferenciação entre imposto sobre serviços municipal e imposto sobre comercialização de mercadorias e serviços estadual, o Superior Tribunal de Justiça entendia que esse tipo de operação de industrialização por encomenda era serviço, prevalecia o serviço, prevalecia a expertise e o serviço e não a comercialização. Mas o STF, julgando o tema 816,
em 2025, compreendeu que é inconstitucional a incidência do ISS, porque a prevalência aqui da comercialização, porque embora seja uma peça por encomenda, né, essa demanda por encomenda, o que prevalece é que ela é feita para comercialização. Então, o destaque aqui do julgamento é o seguinte, deixa eu colocar na tela toda. O plenário do STF, no julgamento do RE tal, com repercussão geral, que é justamente o tema 816, firmou a compreensão de que é inconstitucional a incidência do ISS, a que se refere o item tal da lei complementar, se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização. Né? E aí houve uma adequação. Né? Olha só, as operações de industrialização por encomenda consistem no beneficiamento de diversos tipos de insumos, tais como peças semi-acabadas e materiais semi-acabados, que serão posteriormente utilizados pelas empresas contratantes na industrialização de peças prontas para máquina agrícola e automóveis. E aí prevaleceu, né, a não incidência do ISS. Prevaleceu a não incidência do ISS. Prevaleceu que, neste caso, a industrialização ou comercialização. O bem é feito sob encomenda, de fato, mas com a finalidade de ser inserido numa posterior etapa de industrialização ou comercialização. Não há serviço aqui, ao ver do STF. Esse julgamento aqui trata de um imóvel tombado no município de Araçatuba. E o que foi que aconteceu? Foi ajuizada uma ação civil pública pelo Ministério Público para obrigar, né, em tutela coletiva, obrigar a restauração do imóvel que era tombado. Mas o município, esponte própria, começou obras de licitação e iniciou a sua execução. A questão que emergiu aqui foi uma questão de natureza processual. Se o processo coletivo, no caso a ação civil pública, perderia o objeto pelo fato do município ter iniciado a licitação e ter iniciado as obras no curso da ação. E o STJ entendeu que não. Entendeu o seguinte: a mera intenção ou mesmo início de obras de restauração do bem tombado não caracteriza por si só a perda do interesse processual, uma vez que o cumprimento integral da obrigação judicial é necessário para a extinção do processo por perda do objeto. Esse julgamento é um julgamento um pouco complexo, no sentido de que o relator quis falar e recomendar determinados aspectos ao julgamento. Eu vou me abster de lê-los, mas vou ficar só com o destaque com a tese que ficou firmada aqui. Tese no sentido, digamos assim, de razão de decidir, porque não é um repetitivo, tá? Mas a pretensão, disse o STJ, de que seja reconhecida a perda de objeto dita unilateral depende de que a parte reentregue ao autor o bem da vida integramente demandado em juízo. Não aconteceu. No caso, a parte apenas manifesta a intenção de entregar parte do bem da vida demandado, parte da recuperação do bem. Nas situações envolvendo o poder público, essa pretensão de reconhecimento da perda de objeto deve ser tratada com ainda mais critérios, porque, nos termos da doutrina, atores governamentais com frequência usam a perda de objeto para evadirem-se de precedentes desfavoráveis. Por isso, e aqui é o mais importante, a mera intenção ou mesmo início de obras ou restauração não caracteriza a perda de objeto, pois o cumprimento integral da obrigação judicial é necessário para a extinção do interesse processual. E aqui ele vai fazer uma grande digressão do que seria necessário, faz algumas recomendações aqui para o tribunal e para o juiz em relação a essa demanda, que são um pouco extensas, eu me absterei de ler, tá? E vamos aqui agora para o nosso último julgamento aqui desse primeiro vídeo que comenta o informativo de número 859 do STJ. Esse caso aqui, pessoal, um convênio de ICMS instituiu um convênio antigo, inclusive, de 91, instituiu um benefício fiscal, ou abriu a possibilidade de instituição de benefício fiscal para a redução da base de cálculo de bens de aplicação na indústria e no campo, que são esses bens aqui, ó. Motosserra elétrica, roçadeira, cortador de grama, soprador, né? Soprador. O que aconteceu aqui é muito simples, eu não vou me alongar muito, é que
O contribuinte, desse caso, ele quis se beneficiar dessa redução de base de cálculo em relação a esses mesmos itens aqui, só que numa linha doméstica. Uma linha para cortar grama de casa, para cortar para aquelas roçadeiras de quintal, entendeu? Soprador de quintal, uma motosserra pequenininha para cortar pequenos galhos, aquelas motosserras que é tipo como se fosse um cabo de vassoura, assim, que a motosserra fica no final só para cortar galho. Eles tinham aplicações domésticas, né? E não aplicação em ambiente rural, né? Rústico. Porque era para equipamentos industriais e implementos agrícolas. E aí, interpretando literalmente os benefícios fiscais, que é o que disciplina o 111 do CTN, que os benefícios fiscais, no caso, tem que ter uma interpretação literal. Literalmente, o que o convênio quis foi conceder o benefício fiscal a produtos para aplicação no campo agrícola, agrícola e industrial. E o recorrente aqui, o contribuinte, desenvolveu produtos, embora de mesma tipologia, mas para aplicação no âmbito doméstico. E nessa interpretação literal, o STJ entendeu por não permitir a redução de base de cálculo nessa hipótese aqui, tá? É esse o julgamento, tá, pessoal? Eu vou, com isso, encerrar essa primeira parte, esse primeiro vídeo, até a página 16, tá? Até aqui a página... Paramos aqui na página... Ah, aliás, paramos na página 15. Paramos na página 15, na metade do informativo. Comentamos a metade do informativo, repetitivos, precedentes dos colegiados maiores e das turmas de direito público. E me siga aí, ou então, se eu já tiver subido, procure aí no meu canal o vídeo para que eu posso gravar agora ou em outro horário, então posso subir depois ou posso ter subido depois de que você esteja assistindo, para você ver as outras 15 páginas desse informativo, que são os julgamentos da terceira, quarta, quinta e sexta turma, direito privado e turmas de direito privado e turmas de direito penal. Eu vejo você no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e bons estudos!